Sente-se, eu estou sentada no chão do meu quarto, eu estou com um cafezinho e o meu diário. Eu acredito que você possa sentar aí onde você quiser, na cadeira, no chão, no trabalho, se você estiver vendo isso no trabalho, na faculdade. Eu vou tomar a liberdade de imaginar na minha cabeça que você está sentado no chão do meu quarto e que somos bons amigos, boas amigas aqui conversando. Tudo bem? Pegue seu café. Eu trouxe inclusive uma garrafa térmica e hoje a gente vai falar sobre coisas aleatórias, sofrimento, escolha. Nossa, esse vídeo tem bastante coisa pra gente fofocar. Tem de tudo e muito mais aqui pra gente falar hoje, tá bom? O vídeo de hoje, na verdade, ele é uma grande reflexão que eu fiz recentemente. Então eu estou aqui com o meu diário, com as minhas anotações e eventualmente eu vou dar uma olhada pra cá pra gente poder ter um cerne pra trazer as coisas pra vocês. Se eu fico muito livre pra criar, daqui a pouco isso não vai fazer sentido nenhum. E esse é o mais próximo que vocês vão chegar de entender o que é ser meu amigo, que tipo de coisa meus amigos passam. Que é sentar pensando que vai ganhar uma fofoca e ganhar uma bela de uma reflexão de vida. Do gênero, você é feliz? Você sofre porque escolheu sofrer? Me diz você. Esses dias eu tava, tipo assim, de bobeira completamente. E aí passou pela minha cabeça assim. Pensa comigo. Imagina que aparece aí agora, vamos supor. Fecha os olhos e imagina aqui comigo. Que você tá no seu quarto, na sua casinha, no conforto do seu lar. E aparece, tipo, um ser místico pra você. Você tá de madrugada. Tá mimando, eu vou aprimorando os cenários, né? Eu crio e eu vou aprimorando. Você tá mimando, você tá lá na moral, na sua casinha, e aparece um ser místico no pé da sua cama. E ele fala, não tema. Ponha quieto. Eu sei que você está sofrendo. E eu sei qual é a origem do seu sofrimento. Eu vou te dar uma chance. Você pode cessar esse sofrimento. Ou continuar nele. E aí, o que você vai fazer? Tipo assim, o que você responderia? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim. Aí eu fico fanficando na minha cabeça. Tipo, poderia ser várias coisas. Tipo, porque sempre quando acontece uma coisa dessa, meio que tem uma armadilha por trás, né? Tipo, nossa, vou cessar seu sofrimento, só que a partir de agora você, sei lá, seu cabelo nunca vai chegar ao tamanho que você quer. E vamos supor que nesse caso aqui, a pegadinha fosse, se você cessar com esse sofrimento, você vai ter que escolher viver uma outra vida. Porque seria, tipo assim, uma vida livre de erros. É uma vida onde você não vai sofrer. Mas aí eu me perguntei, tem como eu viver uma vida onde eu não vou sofrer? Porque não sofrer significa necessariamente não errar? A gente só sofre quando a gente erra? Porque a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, tudo bem, então eu vou viver uma vida livre de erros. É uma vida onde eu nunca errei. É uma vida em que eu nunca magoei ninguém, é uma vida em que eu nunca fiz escolhas das quais eu me arrependi e tudo mais. E aí eu parei e pensei assim, essa é a única fonte do sofrimento? Eu sou a única fonte do meu próprio sofrimento? E outra, sofrer é uma escolha de fato? E aí eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu me toquei que isso, na verdade, já aconteceu uma vez. Aconteceu com uma amiga minha. Obviamente não teve ser místico, né, na casa dela pra ela trocar uma ideia de madrugada, mas isso aconteceu com uma amiga minha. Ela simplesmente acordou um dia e ela percebeu, tipo assim, estou infeliz. Estou amargamente infeliz na minha própria vida. E aí você me pergunta, tipo assim, nossa, que loucura. E aí, o que ela fez? O que ela fez, minha filha, ela foi empurrando com a barriga, até que um dia ela não aguentou mais. E aí ela se deu conta, ela pensou, tipo assim, caramba, eu não consigo mais viver essa vida. Alguma coisa vai ter que mudar. Porque tem isso também, tem uma amiga minha que eu converso sobre isso com ela direto. Que é tipo assim, inclusive a gente falou disso recentemente, que é tipo assim, cara, chega num ponto em que a verdade se apresenta pra você de uma tal forma que você não consegue mais fechar os olhos. Por isso que pedir para que te mostrem, para que a verdade te seja apresentada é uma coisa muito perigosa. Porque, tipo assim, depois que você vê uma coisa, você não consegue desver. A partir do momento que você vê determinada coisa, você não consegue mais fingir que aquilo não esteve ali. É tipo você ter comprado um elefante de cerâmica amarelo neon para decorar a sua casa numa viagem que você fez,
E aí você simplesmente um dia acorda e pensa, caramba, cara, que coisa horrorosa. O que eu tinha na cabeça de colocar isso aqui? Que coisa feia, isso não combina com a decoração da minha casa. A partir desse dia, você assinou o seu atestado da verdade. Eu vou chamar isso de você assinou o seu atestado da verdade. Você não consegue nunca mais desver o quanto esse elefante não combina com a sua sala. Só que agora eu menti pra você. Que isso não aconteceu com uma amiga minha. Isso aconteceu com a Julia Roberts, num dos meus filmes favoritos da vida, que chama Comer, Rezar e Amar. E se você nunca viu esse filme, é uma ofensa à minha pessoa que você esteja aqui no meu canal e não tenha visto esse filme. Então, por favor, assista, porque ele é maravilhoso. Basicamente, né, é um filme difícil de explicar pra quem não viu, porque eu acredito que não vai fazer tanto sentido assim quando você não assistiu. Uma mulher que sai em busca de comer bem, experimentar comidas diferentes de diferentes lugares, se conectar espiritualmente e descobrir o que é o amor, né? Que é comer, rezar e amar. Mas eu acho que é um filme muito mais complexo do que isso. Mas nesse filme, a Julia Roberts, que é, né, Juju Roberts, o que dizer de Julia Roberts? E um belo dia, ela acordou e ela percebeu que ela estava profundamente infeliz e mostra esse fragmento da vida dela, né? É uma cena que eu acho lindíssima, é uma cena que me tocou muito, que é logo no comecinho do filme que ela percebe isso, do quanto ela tá infeliz, e ela pensa, ela fala uma frase belíssima, eu não vou saber na íntegra agora pra falar, mas ela fala uma frase belíssima, que ela fala tipo assim, eu estava lá e eu construí cada segundo dessa vida, cada coisinha, por que que eu não me vejo mais em nada disso? E aí, o que ela faz? Ela acorda de madrugada e ela faz uma oração. E ela fala, tipo assim, eu nem sei como rezar, eu nunca rezei antes. Olha, Deus, eu sou uma grande fã do seu trabalho. Mas assim, vou te contar um segredo, eu tô infeliz. Eu tô infeliz, a situação não tá legal, eu tô muito infeliz. E ela chora, assim, rezando, e ela fala, por favor, só me diz o que fazer e eu farei. E aí eu fiquei assim, gente, olha a potência dessa cena. E aí, tipo assim, eu fico pensando, tipo, eu tenho certeza que você que tá aqui sentada comigo tendo essa conversa, né, já passou por um sofrimento de uma coisa que não foi sua escolha. Passou por alguma coisa que você não escolheu passar, que não estava no seu controle, que não era sua responsabilidade. Assim como eu e todas as outras pessoas que eu conheço, porque isso é natural, isso é inerente à vida humana. Essa pergunta me bateu de uma forma, minha filha, que não foi que ela me bateu, ela me arrebatou. Ela me jogou no chão, pisou em cima e falou, ó, eu quero você apanhando quieta. E eu falei, tudo bem, vou apanhar calada. Que foi a tomada de consciência do todo sofrimento é uma escolha. E aí é essa frase que a gente vai falar aqui nesse vídeo aqui de hoje e tal. Sem grandes pretensões, mas tem algumas coisas que eu quero falar para compartilhar essa reflexão que talvez faça sentido para você. Se não fizer, paciência também. E aí eu me peguei pensando, tipo assim, mano, não. A resposta veio quase imediata na minha cabeça. Tipo, não é que todo sofrimento seja uma escolha, muito pelo contrário. Existem grandíssimos sofrimentos que a gente não escolheu ter, que a gente não escolheu passar. Não foi uma escolha que nos levou àquilo, porque eu tenho certeza que existem coisas na vida de todos que a gente olha e pensa, mano, se eu soubesse, eu não teria feito desse jeito. Se eu soubesse, e isso eu nem digo quando a gente tá falando ativamente de sofrimento, tipo assim, se eu soubesse que eu ia sofrer tanto com esse término, eu não teria traído tal pessoa. Isso também é uma coisa, mas nem é disso que eu tô falando, eu tô falando da escolha indireta que te leva à origem do que irá te levar ao sofrimento. Ficou caótico? Ficou caótico, mas calma que eu vou explicar. O que eu estou querendo falar aqui é que, por exemplo, acontece muito quando as pessoas terminam um relacionamento. Tem um vídeo da Jojo maravilhoso em que ela fala, tipo assim, as pessoas preferem nunca ter escolhido se relacionar do que ter tido um bom relacionamento com um amor que acabou. É igual, tipo, quando... Não sei se vocês já terminaram relação, mas geralmente vocês já devem ter visto isso em alguém, ou em algum filme, alguma série, que é essa coisa do eu preferia não ter conhecido tal pessoa. Mesmo que aquela relação tenha sido uma boa relação. E que ela só esteja sofrendo porque ela amou muito essa pessoa e aí a relação acabou e agora ela tá sofrendo com a dor da separação.
E aí ela fica naquela, se eu soubesse que eu teria conhecido você, eu não teria saído de casa naquele dia. É dessa escolha que eu tô falando. A escolha do estou aqui vivendo a minha vida tranquilamente, e eventualmente uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, e outra, e outra, e outra, e agora estou sofrendo. Pra mim, um dos pontos aqui da minha reflexão foi: a gente não tem como voltar atrás e escolher outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Não tem como escolher outra vida. Tu tem a vida que tu tem, eu tenho a vida que eu tenho, e a gente faz o que dá, do jeito que dá, e é isso. Você não pode escolher ter outra vida, não tem como, não tem como. Ter voltado atrás, se você tivesse a chance de voltar atrás e fazer uma unidade de coisa diferente, você teria outra vida. Por isso que eu digo, não tem como escolher outra vida, entendeu? Então é aquilo que a gente falou lá no começo, tipo, esse é o preço que aquele ser místico ia cobrar pra você, implícito, que é o tipo, eu posso te dar uma vida sem sofrimento, mas a sua vida não vai ser a vida que você é. A sua vida, não, pera. Mas a sua vida não vai ser a vida que você tem agora. Tudo que resta pra gente é entender que a gente tem a vida que tem, a gente faz o que dá com o que a gente tem. Aí entra uma pauta que eu me perguntei assim: como que as coisas ao redor, tá, as influências externas, influenciam, literalmente, as influências influenciam nisso. Aí eu caí no ramo da filosofia, porque eu sempre gostei muito de filosofia, é uma paixão particular que eu tenho, e eu entrei nessa pira, assim. Chegamos ao ponto de diferentes filósofos falam sobre isso, sobre a escolha, de diferentes formas. A gente tem, por um lado, o Kierkegaard, que ele fala assim, vou sacar aqui o meu diário que eu anotei. Escolha isso ou aquilo, você irá se arrepender. Ame ou não ame, chore ou não chore, se enforque ou não, dá na mesma. Você irá se arrepender, de qualquer forma. Esse é um trecho que foi tirado de um livro dele que se chama Either or, se eu não me engano. É um trecho modificado, então quem quiser, você pode ler o livro na íntegra, né? Ele foi publicado em 1843. Ele tem uma visão um pouco pessimista desse lance de escolha, mas não deixa de ser real, em algum nível, se você parar pra pensar. Porque independente do que você escolha, vamos voltar naquele pensamento que eu falei, tá? Vamos tentar manter a minha loucura aqui um pouco na mente de vocês, que é pra a gente ficar doido todo mundo junto e tá todo mundo no mesmo barco. O que eu falei pra vocês? Eu não estou falando da escolha direta de sofrer, mas da escolha que você toma no dia a dia enquanto você tá vivendo a sua vida normalmente. A escolha de viver sua vida que leva a acontecimentos que te fazem sofrer. É desse tipo de escolha que a gente tá falando. Apesar de ser uma visão muito pessimista, que eu preciso confessar que talvez eu não seja o maior entusiasta, eu acho que tem uma verdade. Eu consigo enxergar uma verdade dentro da minha realidade, dentro da minha cabeça, dentro da minha forma de ver a vida, com as minhas lentes. Eu consigo enxergar uma verdade aqui. Quando ele fala, tipo assim, escolha isso ou aquilo. Ame ou não ame, independente do que você escolher, você vai sofrer. E aí eu me pergunto, tipo assim, cara, o sofrimento, ele é uma coisa inerente ao ser humano, não é? Tem coisa que é muito difícil, cara, sério. Nossa, papo reto, é tipo assim, é muito difícil. Que independente do que você faça, o caminho vai levar ao sofrimento, porque a gente não tem controle sobre a escolha das outras pessoas. Às vezes, a gente mal tem controle sobre as nossas escolhas. E aqui, ó, controle, talvez controle não tenha sido a melhor palavra para eu usar aqui. Vou reformular. Às vezes, a gente mal tem consciência das nossas próprias escolhas. Às vezes, a gente se pega repetindo padrões e ciclos e tomando decisões que, mas às vezes você nem percebe que está fazendo aquilo. Eu tive uma psicóloga que ela me falava isso. No começo de tudo, você não consegue reconhecer que está sofrendo. Tomar meu café. Aí depois, você percebe, tipo assim, mano, eu vou te contar uma coisa, eu acho que eu estou sofrendo. Mas você não consegue perceber isso todas as vezes. Até que depois, você consegue perceber que você faz isso e você fica numa angústia sincera do tipo assim, mano, eu tô fazendo isso e eu tô sofrendo. Só que, tipo assim, eu não queria fazer isso, eu não queria que fosse assim, mas eu não consigo fazer diferente. Até que um dia você consegue fazer diferente uma vez, mas não todas.
E no fim das contas, vai chegar no momento em que, espera-se, né, que você chegue no momento em que você consiga fazer diferente todas as vezes. E é assim que você quebrou aquele ciclo, né? Então pensa, tipo assim, se já é difícil a gente tomar consciência sobre as nossas próprias escolhas, que nos causam sofrimento, que dirá os outros? A gente não tem como se prevenir de sofrer. A gente não tem como não sofrer. É literalmente impossível. A vida nos provoca sofrimento. E aí, o que eu tô falando com isso? Agora vamos todos aceitar o sofrimento de uma forma linda e belíssima e maravilhosa, porque sofrer faz parte da vida, vamos romantizar isso? Para de se passar. Vamos começar por aí? Vamos parando de se passar. Mas a gente vai chegar lá, tá? E aí a gente tem outro ponto de vista de um filósofo muito diferente, muito diferenciado, muito diferente do Kierkegaard, que viveu uma vida muito diferente, que é o Sartre. E o Sartre fala uma frase que é famosíssima e que eu levei muito tempo para entender, e eu acredito que eu reconheço que até hoje eu não consigo compreender a totalidade do que essa frase expressa, que é a seguinte frase: o ser humano está condenado a ser livre. Eu vou dar 1 minuto para você, provavelmente, por essa frase ser muito famosa, pode ser que você escute ela e ela entre por um ouvido e saia pelo outro, porque você já esteja anestesiado sobre isso. E isso não embrulhe, revire seu estômago e a sua cabeça da forma como eu acredito que deveria fazer, como também é a mesma experiência que eu tive até o momento em que eu parei para pensar sobre isso. Mas você já parou para pensar? Condenação, que é um significado de peso. O que é condenação para você? É aquilo que vem como um castigo, é quase uma punição. É um atraso de vida. Você está sendo condenado. Você está condenado a ser livre. O seu destino foi traçado e é uma condenação que você seja livre. Essa frase, ela tem um peso muito forte, que é tipo assim: você vai fazer escolhas. E essa vai ser a sua bênção e vai ser a sua maldição. Você carrega o peso de ser responsável por aquilo que você faz. Vou repetir. Você carrega o peso de ser responsável por aquilo que você faz. Aqui a gente já tem outro ponto de vista, que é o ponto de vista do tipo assim, pô, se eu faço uma coisa, eu tenho que lidar com isso. E eu tenho que lidar com o sofrimento que pode vir disso. E aí cabe a você escolher, eu vou me privar de viver ou não. Repare que tanto o Kierkegaard quanto o Sartre, no contexto que eu falei, no contexto que eu estou falando aqui, lembrando que eu não sou aluna de filosofia, não sou formada em filosofia, eu tô falando a partir das minhas interpretações, pode ser que você interprete diferente, sinta-se livre. Repare como, tipo assim, eu falei sobre Kierkegaard, e aí eu falei, tipo assim, olha, escolha ou não escolha, você vai sofrer. Escolha isso ou aquilo. Ele nem fala escolha ou não escolha. Ele fala escolha isso ou aquilo e você vai sofrer. A escolha vai te gerar sofrimento. E não tem como não escolher. Porque eu já te aviso isso. Você pensa assim, então é só não escolher. Não, não adianta. Não escolher também é uma escolha. Escolher não sair de uma situação que te faz mal também é uma escolha. Repare como vem aí um babado se desenhando bem na sua frente. Né? Eu falei isso, na verdade. Isso é inerente à vida, você vai sofrer. Independente de qual das duas coisas você escolher, ou se você não escolher nada, você vai sofrer. Com o Kierkegaard, eu faço uma interpretação de que isso é uma coisa mais jogada para a vida. A vida é responsável, então, por esse sofrimento. E o Sartre, eu sinto que ele traz um pouco mais para um lado. Você, às vezes, vai ser responsável pelo seu próprio sofrimento, porque você está condenado a isso, você está condenado a lidar com as consequências daquilo que você faz. Um outro ponto de vista, a gente vai falar sobre um bigodudo. Vem aí, então, Friedrich Nietzsche e lança a seguinte braba: amor fati, que é a tradução, né, de amor fati, significa amor ao destino, que eu gosto tão pouco que eu simplesmente tatuei. Basicamente, o que o Nietzsche diz com amor fati, tem uma frase do Ludo que eu acho maravilhosa. Algumas dessas coisas que te aconteceram foram muito injustas. Fizeram passar a noite chorando e pensando, e se tivesse sido diferente? Mas o ponto é que todas essas coisas te levaram a ser quem você é hoje. Se uma unidade de coisinha tivesse acontecido de forma diferente, agora você não seria a pessoa que você é. E o Nietzsche fala o seguinte, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele fala sobre isso em A Gaia da Ciência e num outro livro, não sei se é Assim Falou Zaratustra, não tenho certeza, que ele diz: se afirmamos um único momento, afirmamos não apenas a nós mesmos, mas toda a existência. Porque nada, presta bastante atenção nessa parte, porque nada é autossuficiente.
nem em nós, nem nas coisas. E se a nossa alma tremeu de felicidade e soou como uma corda de harpa uma única vez, toda a eternidade foi necessária para produzir este evento. E nesse momento, toda a eternidade foi justificada. Esse trecho, ele tem um impacto tão grande. Tudo acontece por uma razão. E a razão sou eu quem crio. Infelizmente, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente, não sabe o porquê que elas aconteceram. Se foi porque a gente mereceu, se é karma, se é isso, se é aquilo. Só que, bicha, às vezes não tem uma grande explicação. Ou se tem, você não tem como saber. Eu espero mesmo que você, se encontrou algo que conforte o seu coração para justificar isso, maravilhoso. Independente do que você acredite, que bom que você encontrou conforto em algum lugar para superar esse sofrimento ou para continuar seguindo a sua vida, se você sente que você precisa dar um propósito a isso. Mas o que o Nietzsche fala aqui é basicamente pô, mano, o sofrimento já aconteceu. É uma droga, é um saco, mas já aconteceu. O que você vai fazer com isso? Quando eu paro para pensar sobre isso, uma das coisas que eu até anotei aqui foi a seguinte: você não é responsável pelas coisas que te fizeram. E algumas delas foram tenebrosas e injustas, eu sei. Mas a escolha de seguir em frente ou paralisar a sua vida tá no seu controle. Importante. Seguir em frente não significa fingir que nada aconteceu. Seguir em frente é reconhecer a dor e escolher seguir a vida mesmo assim. Irmãos, eu peço 1 minuto da atenção dos senhores para ouvir esta palavra que eu venho trazer aqui. Agora eu li isso e doeu até em mim. E fui eu que pensei, fui eu que escrevi. E essa é a interpretação que eu faço de tudo isso. Cafezinho, irmãs? Seguir em frente é você entender e não aceitar. E pelo contrário, é você olhar para aquela situação, para aquela pessoa, ou para qualquer outra coisa que tenha te proporcionado tanto sofrimento e pensar assim: eu não vou te dar o prazer de parar a minha vida pelo que você me fez sofrer. Mesmo que esse você seja o seu eu do passado, as suas escolhas do passado, sabendo que agora você é uma pessoa diferente. Por isso que eu acho tão legal esse conceito de amor fati. Tudo acontece por uma razão, e a razão sou eu quem crio. E aí você pode pensar: beleza, você tá me apresentando um problema e problema eu não quero mais. Problema eu meio que já tenho muito. Aí eu te respondo. Apareceu uma pessoa em mais ou menos, 563 antes de Cristo e falou assim: cara, eu vou te lançar um bizu pra uma galera, assim. E a resenha é a seguinte: melhor, uma não, eu vou te lançar 4 verdades nobres. Não é qualquer verdade, são 4 verdades nobres. A primeira verdade é a nobre verdade do sofrimento, que é você compreender que o sofrimento existe e que a vida, ela é insatisfatória. O que isso quer dizer? Eventualmente, a vida vai errar com você. A vida vai te levar para um caminho que, eventualmente, em algum momento você vai sofrer. As coisas não vão ser como você quer, quando você quer, com quem você quer e do jeito que você quer. Eu sinto muito, mas isso não vai acontecer. Agora que você já tomou essa pedrada, vem a segunda, que é a origem do sofrimento. É você entender que o sofrimento, ele tem causa. Se eu sofro por algo. Eu ia falar assim: é óbvio que existe, o seu cérebro não está quimicamente exercendo a função que deveria, ou enfim. Mas ainda assim, isso é uma causa. Depois que a gente entende que existe um motivo para sofrer, a gente vai para próxima. Da cessação do sofrimento. O que isso significa? Que tem como acabar com o seu sofrimento. Eu sei que existem algumas coisas que estão fora do nosso alcance de resolver. Eu sei que algumas coisas vão exceder o nosso poder e o nosso limite. Tem coisas que não tem como ser resolvidas só porque você tem vontade de resolvê-las. Eu sinto muito. Mas se te traz algum conforto, e eu espero levar um pouco desse conforto, essa nobre verdade, ela fala sobre a compreensão de que, eventualmente, esse sofrimento ele vai terminar. Ou esse sofrimento, na totalidade dele, vai se fragmentar e vai se diluir. E você vai conseguir lidar com ele. Então, assim, se tem como você ativamente dar um fim a esse sofrimento, tome as medidas, entenda qual é esse fim e como você pode fazer para chegar nele. Se isso não está no seu controle, conforte-se que em algum momento esse sofrimento terá um fim, e eu realmente espero que isso aconteça. Se não for um conselho, que seja um conforto. Aí vem o caminho para a cessação. Você entendeu que tem como acabar com esse sofrimento e você trilha o caminho para isso. Deixa eu terminar de tomar meu café, porque eu não quero estragar esse café
Nossa, eu amo tomar café. Enfim, pra gente terminar aqui, porque eu já falei pra caramba, eu não tenho uma resposta pra você. Na verdade, eu vim te apresentar um problema, que se você não sabia que você sofre, agora você sabe. E aí, provavelmente você tá com raiva de mim. É tipo você perdeu o jogo. Você não sabia que tava jogando, agora você sabe até que você perdeu. Não é uma receita de bolo, cada vida é individual, cada sofrimento é uma coisa muito específica. Mas pelo menos a gente conseguiu debater aqui um pouco sobre isso, né? E Nietzsche fala isso, ele nessa fic dele, nessa fanfic dele de ficar falando sobre amor fati, em algum momento, em algum livro que eu não vou lembrar exatamente, uma frase que me pegou muito, que é que a minha única negação seja essa: desviar o olhar. E eu achei isso sensacional. Que a única vez que eu rejeite alguma coisa, que seja eu fechar os meus olhos para algo que está ali. Só de você reconhecer o sofrimento e que ele existe, no fim das contas, você já deu o primeiro passo. Alguma coisa já mudou. Aí, pra fechar tudo, vou falar pra vocês uma citação do filme que eu falei. Eu quero que vocês escutem de coração aberto, porque essa é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Apurem os ouvidos. É uma coisa que a Julia Roberts fala no filme. Viu como eu fechei o arco aqui, ó? No final, eu acabei acreditando em uma coisa que eu chamo de física da procura. A força in natura governada por leis tão verdadeiras quanto as leis da gravidade. A regra da física da procura é mais ou menos assim. Se você for corajoso bastante para deixar para trás tudo que lhe é familiar e cômodo, pode ser qualquer coisa, desde a sua casa até a amargura de antigos ressentimentos, e planejar uma viagem de busca verdadeira, tanto externa quanto interna, e se você estiver realmente disposto a considerar tudo o que acontecer nessa viagem como uma pista, e se você aceitar todos que encontrar ao longo desse caminho como professores, e se tiver preparado, acima de tudo, para enfrentar e perdoar algumas realidades bem difíceis sobre si mesmo, a verdade não será negada a você. E é assim, gente, que eu me despeço aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo que, se bateu muito forte, você fique um tempo olhando pro teto, que é o que eu costumo fazer, para pensar sobre isso. Obrigada por ter vindo à minha casa, foi um prazer te receber. Espero que você não saia por aí reclamando do meu café. Se você tem alguma coisa a agregar, os comentários são sempre muito bem-vindos, sempre com muito respeito. Eu vou amar ler todas as referências que eu usei para pensar sobre isso, para pesquisar sobre isso, vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu entendo que tem gente que às vezes não tá habituado com escrita acadêmica, não gosta de ler artigo, mas gosta de consumir vídeos no YouTube, então vai estar aqui. Obrigada pela sua presença, um prazer. Beijo, dois beijinhos. Um prazer ter recebido você na minha casa. Um beijo. E até a próxima.